That's my secret, Cap. I'm always angry. Apesar de que o monstro verde favorito de todos seja uma parte vital dos Vingadores há anos, o Incrível Hulk não teve muito sucesso com as suas aventuras sozinho. Os fãs estão pedindo por um novo filme só do Hulk, estrelado por Mark Ruffalo já faz um bom tempo. Só que algumas complicações nos bastidores fizeram tudo praticamente impossível. Mas acalmem-se, amantes do Hulk! Agora tá rolando um novo boato que deve deixar os fãs de Bruce Banner e seu adorável alter ego verde muito felizes. O vídeo de hoje é sobre o futuro do Hulk nas telonas, então vamos lá! Ok, vamos citar todos os filmes da fase 1 da Marvel. Tem o Homem de Ferro, Capitão América, Thor e Homem de Ferro 2, certo? Peraí, tá errado isso. Esquecemos de um! O filme O Incrível Hulk de 2008 ainda conta como um filme da Marvel, mesmo que seja um filme que ninguém lembra. E, enfim, isso é bastante compreensível. O Homem de Ferro lançou um filme também em 2008, e ainda é meio estranho que o segundo filme oficial da Marvel tenha sido lançado só alguns meses depois da apresentação de Tony Stark. Na nossa cabeça, passamos direto do Homem de Ferro pro Homem de Ferro 2. E não é que o Incrível Hulk seja um filme ruim, de jeito nenhum, só não é tão reverenciado como outros filmes da UCM. É tipo se um amigo seu te falasse que iria te apresentar pra um Vingador, só que do nada ele aparece como Falcão. Incrível, é claro, mas no fundo você provavelmente esperava encontrar outro herói. E por mais que Thaddeus Ross tenha aparecido pela primeira vez no Incrível Hulk e continua aparecendo na UCM a partir daí, não é que tenha tido muita continuidade entre esse filme e o resto da UCM. Até o Bruce Banner parece diferente. Talvez seja porque depois desse filme de 2008, o personagem de Bruce Banner e seu grande alter ego verde pararam de fazer filmes sozinhos. Ele estava preparando a equipe para se juntar aos filmes, como no caso de Thor Ragnarok, aparecendo em outra galáxia. Por mais que tenha sido um pouco frustrante ver todos os amigos do Hulk terem seus próprios filmes sozinhos, enquanto a franquia Hulk nunca teve chance com seu novo Bruce Banner parecido com Mark Ruffalo, na verdade tem uma história bastante complicada por trás disso. Não é que a Marvel e a Disney estejam assistindo a todos esses filmes e acariciando o bigode maldosamente enquanto continuam negando um filme sozinho pro Hulk. Mas os direitos do personagem são super complicados há anos, e isso foi o que tornou quase impossível trazer o personagem pro cinema. E isso faz as notícias de hoje possivelmente as mais empolgantes dos direitos da Marvel desde que anunciaram que X-Men e o Quarteto Fantástico haviam retornado aos estúdios da Marvel depois que a Disney comprou a Fox. A Marvel ganhou o controle total dos direitos do filme do Hulk, e isso transformaria em outro filme solo estrelado por Bruce Banner 1000 vezes mais fácil de fazer. Antes desse boato se espalhar, o Hulk estava numa situação pior do que na época em que ele tentou lutar com Thanos. Nos anos 90, a Universal comprou os direitos do personagem com planos de fazer um filme sobre o herói. As coisas progrediram num ritmo incrivelmente lento, com o filme que não foi lançado até 2003, estrelado por Eric Bana e dirigido por Ang Lee. O filme não teve uma crítica comercial tão bem sucedida quanto a Universal precisava, e em 2006 os direitos retornaram à Marvel, mas com uma captura bem interessante. A Universal manteve o seu direito de primeira rejeição na distribuição dos novos filmes do Hulk, e até hoje essa cláusula ainda está valendo, o que significa que a Marvel Studios poderia fazer um filme do Hulk, mas a Universal tem o direito de falar que vai querer distribuir no lugar da Disney, e isso obviamente significa que todos os lucros seriam destinados à Universal. E comercialmente seria uma decisão incrivelmente estúpida da Casa do Rato famoso. Mas o boato é que a Marvel Studios recuperou de novo o controle total do Hulk e teria dissolvido essa cláusula antiga. Isso é uma ótima notícia para qualquer fã do Hulk, porque a Marvel Studios pode finalmente contar com mais projetos relacionados com o Hulk se eles quiserem. A gente ia ter o maior prazer de ser voluntários para ser um gladiador em Sakaar se essa notícia for verdade. O Hulk tem sido um personagem secundário por muito tempo, e já é hora dele ser o centro das atenções de novo. Tipo, vamos ser honestos, ter ele em papéis secundários é legal e tal, e o Mark Ruffalo faz um ótimo trabalho como Cara Verde. Mas quando se trata do personagem, o Bruce Banner se tornou incrivelmente pequeno ao longo dos anos num papel pequeno. Bruce Banner sempre foi o personagem com maior conflito com o outro sujeito dentro dele. Os filmes deixaram claro que, por mais que o Hulk seja uma arma incrível pra ter na sua equipe, também é bastante perigoso. O Hulk é pra ser só uma bola de raiva verde que destrói e esmaga tudo o que vê, e isso dificulta a vida do coitado do Bruce.
Ele tá sempre procurando ou tentando manter as emoções sob controle e provavelmente tem mais dificuldades do que qualquer Vingador. Ah, sim, claro, Tony, você tem sérios problemas com o pai e uma ansiedade quase paralisante para salvar o mundo de ameaças maiores. Mas você também é um gênio bilionário, um playboy filantropo, e aí fica difícil sentir pena de você, né, cara? Mas o Bruce tem que andar nessa linhazinha entre manter o Hulk sob controle e usar ele como uma arma apropriada para esmagar inimigos. E não podemos imaginar como isso deve ser difícil. Essa luta de sempre ter que controlar o temperamento faz dele um dos personagens mais fascinantes de toda a UCM. Bruce tem tido um trabalho interessante em todas as aparições dele até agora, com cada diretor e escritor aparentemente querendo fazer outra coisa com o personagem dele. E se você pegar pra traçar a progressão do personagem sempre que ele aparece, vai ver que não faz muito sentido ou pode ser que ele se sente insatisfeito a nível de personagem. Falando em satisfação, o que poderia ser melhor do que um vídeo do Se Liga? E o que você acha de um montão deles? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações pra gente conseguir pular esses algoritmos meio complicados do YouTube. Ou você pode enfurecer o Hulk, hein? E se você estiver no celular, ativa aí as notificações dentro das configurações do YouTube. Vamos lá! O maior problema com o personagem Hulk é a falta de foco e as possibilidades do personagem. Olha só como que ele ficou tratado nos últimos filmes que ele apareceu. Thor Ragnarok deu pra gente a bomba que levou a personalidade do Hulk por alguns anos, e Banner não teve muito tempo pra processar o fato de que ele foi basicamente colocado na geladeira e afastado por tanto tempo. O filme usou o fato de que Banner não fazia ideia do que estava acontecendo no corpo dele durante os últimos anos. É triste quando você pensa sobre isso, mas como o nome do Thor era o que destacava no nome do filme, não passamos muito tempo com Banner e deixamos ele sozinho pra processar essa extraordinária mudança. A gente recebeu mais do Bruce Banner o tempo todo em Guerra Infinita, porque depois de uma briga com Thanos, o Hulk se recusou a sair novamente. O filme termina com Banner falando pro Hulk que os dois precisam resolver as diferenças em algum momento se quiserem trabalhar juntos. Mas a gente nunca vê isso acontecer. A gente sabe o que acontece depois. Em Vingadores Ultimato, a gente vê que o Bruce e o Hulk se fundiram pra formar o Professor Hulk, que era a mente do Bruce Banner no corpo do Hulk. E esse é um ótimo momento pra ver no filme, mas faz a gente ficar meio assim se você pensar sobre isso por muito tempo. A gente sabe que o Hulk tem sua própria personalidade e sentimentos. Então agora que a mente do Banner está permanentemente no corpo do Hulk, isso significa que a personalidade do Hulk se foi pra sempre? E o fato da gente nunca poder ver essa reconciliação, essa decisão, é outro exemplo de que o Hulk e o Bruce Banner nunca receberam a quantidade certa de produção e tempo como os outros personagens, e isso é realmente triste. É meio divertido ouvir o Bruce explicar como que ele se tornou o Professor Hulk, mas um momento tão importante merecia ser contado na tela. Todos esses problemas deveriam ter sido explorados num filme solo do Hulk, não como uma história mencionada em outros filmes dos Vingadores. Só que por causa dessas questões chatas de direitos, isso nunca poderia ter acontecido. Mas agora, o futuro pode ser muito diferente pro Hulk se ele conseguir fazer seu próprio filme. A grande questão é tarde demais? A única história que os fãs pareciam querer mais para um filme solo do Hulk seria aquela história do planeta Hulk, que o Hulk é expulso do planeta por ser muito perigoso. E aí ele vai parar num planeta onde ele fica enquanto ele planeja sua vingança na Terra. O único problema com isso é que essa é a história que eles adaptaram com Thor Ragnarok, então é basicamente impossível ter isso como base de um filme solo, e sinceramente isso é uma vergonha. Mas não é o fim do mundo, tem muitas histórias diferentes do Hulk e qualquer uma delas pode ser adaptada para um filme no futuro. Então é assim, sendo realistas, qual que é o futuro pro Hulk? Um filme futuro poderia se concentrar inteiramente no Professor Hulk ou sobre a luta dele de se adaptar diariamente à vida moderna e passar pelas portas sem problemas? Pra gente isso não parece tão interessante quanto um filme que poderia explorar a relação entre Bruce Banner e Hulk, mas a gente aceita qualquer coisa agora. Talvez Mark Ruffalo tenha algumas ideias. Há pouco tempo atrás ele falou que teve uma reunião secreta com Kevin Feige, onde Feige perguntou o que ele pensava sobre o futuro do Hulk e onde ele gostaria de levar o personagem. Agora, isso não é uma confirmação de que esse boato seja verdadeiro, mas certamente ajuda a convencer a gente um pouquinho. Eles poderiam estar conversando sobre o futuro do Hulk, porque sabia o que estava em jogo com o personagem. Ruffalo apresentou a ideia de uma luta entre o Hulk e o Wolverine. Agora que o X-Men poderia estar oficialmente na UCM, isso pode ser uma opção mais tarde.
De repente, um filme sobre o Hulk poderia ser sobre a entrada dos mutantes nesse universo, e uma mente científica brilhante como o Professor Hulk poderia investigar o que são esses novos indivíduos superpoderosos. E isso colocaria ele num curso com um certo canadense que fuma cigarro. Sei lá, isso é uma pura especulação, mas quem sabe, né? E não esquece que vai ter a nova série She-Hulk que vai ter na Disney Plus. Esse é o tipo de coisa que garante uma participação especial do Hulk e talvez possa levar para um filme de equipes no cinema. Nos quadrinhos, Jennifer Walters é prima do Bruce Banner, que depois de uma transfusão de sangue se torna She-Hulk. Então, se a Marvel decidir dar pra She-Hulk seus poderes, é bem provável que eles envolvam o Hulk de alguma forma. Pois é, então vamos todos nos unir e orar pro santo Tony Stark para que esse boato seja verdadeiro. Depois de todo esse tempo, a Marvel merece fazer algo de bom com esse personagem. Não teve ainda um filme solo do Hulk que fosse universalmente amado e adorado, mas finalmente, depois de todos esses anos, né, pode ser que a gente tá no caminho certo para que isso aconteça. Essa é a esperança. Bom, isso é um resumo da nossa história de hoje. E aí, você também quer ver um filme solo do Hulk? Tem alguma história em quadrinhos que você acha que daria uma boa adaptação? Fala pra gente aí nos comentários e não esquece de se inscrever para ficar sabendo dos conteúdos impressionantes da UCM. E como sempre, obrigado por assistir.